O problema do método, esse é o tema do programa Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco da discussão sobre o Descartes, o método. Enfim, não só Descartes, mas porque este é um ponto inicial. Clareza da lei, método de Savigny, por exemplo, toda hora o Supremo Tribunal usa isso. Hermenêutica, Schleiermacher, que foi o primeiro, e fundamentalmente a questão dos métodos de interpretação. Discurso do método, Descartes, modernidade, interpretação, métodos de interpretação que os juristas criaram para buscar mais fortemente retirar aquela racionalidade na lei. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu tomaria a questão que tu nos propõe pelo que acontece na virada do século XIX para o século XX, que a razão sofre um abalo intransponível. Tá? Se com Descartes a gente estava assentado nessa certeza, penso, logo sou, eu acho que não é existo, né? Sou. É a diferença, né? Ou seja, Descartes tinha certeza de que ele era, e essa certeza é que desaparece. Né? Não sabemos quem somos. Né? Essa cisão, onde eu penso, não sou, onde eu acho que sou, ali não penso. Que essa é a cisão introduzida por Freud, que a razão não é senhora nem em sua própria casa. Claro que Pascal já tinha nos dito, né, que a razão tem razão que a própria razão desconhece. Então, esse impasse criado pelo que Freud traz, que é a sua hipótese do inconsciente, nos coloca problemas novos. Né? E mais do que nunca, me parece que o que vai nos guiar é qual é o conceito que temos. E o conceito, ele é antes da experiência. E a experiência vai colocar à prova se esse conceito é pertinente. Então, esse movimento entre o conceito e a experiência, né? E os fatos. E dos fatos ao conceito. Veja, todo o campo da física, a física quântica, o princípio da indeterminação de Heisenberg, os paradoxos da matemática, né? De topar sempre com um elemento que é incalculável. Né? Até ali o cálculo vai, né? E Freud localiza isto naquilo que é nascente na criança, que ela tem que dar conta, e aí ela já é uma teórica de saída, ela tem que dar conta da diferença, da diversidade. Né? Uhum. A diversidade a gente conta, né? Então e me parece que aí é o problema. Né? E isso toca exatamente no direito também. Né? A fala do Mário me faz lembrar algumas aulas do professor Enildo Stein, que dizia o seguinte: no século XVII, nós temos o século da Revolução Científica, o método. Depois, no século XVIII, a gente tem o século da clareza teórica, dos grandes sistemas teoréticos de Kant e de Hegel. O século XIX é o século que se beneficia dessa clareza teórica do século XVIII e que tem um otimismo epistemológico vertiginoso. E o século XX é o século que sofre uma completa decepção com isso, né? É aquele século curto, né, que termina aí com a queda do Muro de Berlim, é o século das duas grandes guerras mundiais, e é o século exatamente apontado por Freud, né?
toda aquela racionalidade que se estimava resolver todos os problemas humanos no século XIX, ela atinge o seu limite e de uma maneira brutal com as duas grandes guerras, né? Viktor Frankl dizia que com o campo de concentração, com Auschwitz, a gente vê do que o ser humano é capaz, né? E com Hiroshima e Nagasaki a gente é capaz de ver o que está em jogo, né? Então, eu penso que essa irracionalidade que aparece fortemente hoje, ela nasce dos limites que a gente encontra da razão, principalmente no século XX. A vontade superando a razão é exatamente o surgimento dessa ruptura, e porque o século XIX, por exemplo, no direito, ele vai segurando, digamos, toda a complexidade social, etc., nos conceitos, no direito. Me lembrei agora de uma coisa que não está no discurso do método, mas nas meditações de filosofia primeira de Descartes, que ele fala da origem do erro. Nós temos um entendimento finito e uma vontade infinita. E é exatamente desse descompasso, segundo Descartes, que surge o erro. O método vai ser justamente domar essa vontade aí para fazer o entendimento finito tomar o seu caminho, né? Até Descartes diz que quem caminha vagarosamente e sabe onde vai, ele atinge melhores resultados do que aquele que anda em alta velocidade, mas não sabe onde vai. Claro, a vontade é predadora nesse sentido, né? Então, a figura daquilo que no direito se chama de decisionismo, tanto é que houve dois movimentos, um de direito livre, o outro de movimento da escola do direito livre, o outro movimento de direito livre, que quer dizer livre de quê? Livre das prisões da razão postas por uma lei. E isso gera... E aí vem as duas guerras mostram o fracasso do direito, da razão. Por isso que no direito constitucional se diz, o direito que vivemos hoje é o Auschwitz nunca mais. Mas precisamente, se pegamos o filme Costa Gravas, o Amém, né, o que faz funcionar tudo aquilo é a eficiência dos trens. Os campos de concentração e o extermínio do povo judaico, isso é possível porque o sistema de trens funciona. Né? Ou seja, que a diferença de crença, de raça, é inaceitável. Né? A raça pura significa que só tem uma raça. Né? Quer dizer, é quando se constitui a identidades, tu tens o extermínio da diferença. Henriette, nessa linha, quando se ouve hoje esse surto de moral no Brasil, assim, como se tudo pudesse ser feito em nome do combate ao mal, enfim, como se fôssemos uma grande colmeia do tempo do Barão de Mandeville, e nós, abelhas, quiséssemos que extirpássemos todos os vícios e ficasse só com as virtudes. Isso tem sempre um pouco de totalitarismo por trás e uma espécie assim de segurança, né? Sim, como estava comentando o Luciano, né, a razão que, de alguma forma, garantia, né, certezas, garantia verdades. Né? E a ausência desse elemento, ou na medida em que esse elemento já não cumpre mais, esse elemento razão já não cumpre mais a sua finalidade de garantidora de certezas e de verdades, bom, o que se coloca no lugar? Isso. Né? A questão é que nós não podemos pensar também para o passado, né? A partir da ideia de qual é a diferença entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Né? Aquela ideia de que os fatos da natureza se explicam por suas causas, né? E que os fatos humanos se compreendem pelo seu sentido.
E aí há uma aproximação entre o direito e a literatura. Porque nas duas áreas nós temos a interpretação como um método a ser empregado. Né? Então, nós não podemos adotar, e na psicanálise também, né? Nós não podemos adotar um método das ciências da natureza, né? Um dogmatismo fechado, e isso aconteceu durante muito tempo, né? Numa ciência cujo método, que até o momento melhor se aplicaria, seria o método interpretativo. Mas o né? método morreu, agora pode tudo. Esse é um problema que se repete, né? Sim. Querem uma analogia disso? Eu queria que tu comentasse, Henriette, uma coisa muito no direito. Tá, mesmo quem não é, já ouviu. Essa frase que Deus morreu, agora aquela história dos irmãos Karamazov. O juiz Boca da Lei morreu, que é o do século XIX. Essa morte foi decretada no século XX. E aí, sabe qual é que foi o problema? Agora pode tudo. O protagonismo. 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 Esse é o problema. Sai daqui e vai... É o que tu dizias, né? Esse é o ponto. Né? Então, assim... Agora, então, o que a gente tem que estar atento? Quem que bota no lugar? Essa é a tua pergunta. O que a gente tem que estar atento? Método interpretativo, ok. Mas interpretar por associação livre, interpretar sempre, né? Interpretar sem limites. Sinonímias são proibidas? O que bota no lugar, Luciano? Esse é o ponto. O que nós podemos botar no lugar dessa morte, digamos assim, decretada, e aí nós somos observadores nesse sentido, do que se diz, morreu, e aí o que nós colocamos de volta nisso. Mas olha, eu tenho um testemunho muito interessante. Uma colega psicanalista está fazendo um trabalho nas escolas públicas, voluntário. E o que é que ela encontra nas escolas públicas? A gama, o número de crianças que não aprende a ler. E vão indo adiante, né? Vão indo adiante. Né? E o que é que ela descobriu? Que grande parte dessas crianças, e ela começa a atender as crianças na escola, né? Um por um. Quando estas crianças entram no jogo da metáfora, a leitura dispara. É uma questão de método, né? Sim. O que é a metáfora? Essa é a questão que é subjacente. A metáfora, do ponto de vista da matemática, é a substituição. O 3 me permite falar de muitas coisas que são 3. Eu tenho que chamar o intervalo para o último bloco, vocês podem continuar, está muito interessante isso, o direito de literatura vai para o intervalo, o último, e já voltamos para a continuidade dessa questão. Acho que podemos continuar nesse ponto que o Mário falava. Nós já voltamos.